Daniel Silveira não consegue se livrar das próprias mentiras e erros que comete, né, pessoal? Durante a sua violação de liberdade condicional, foi revelado por meio de um relatório de geolocalização da tornozeleira eletrônica dele que houve ao menos 9 violações de restrição imposta pela Justiça em um só domingo. Uma dessas violações foi adquirido até um shopping center. Silveira violou as regras de sua condicional por mais de 10 horas, é o que informa o relatório da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, enviada ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Em despacho publicado na quinta-feira, dia 26, Moraes cobre explicações da defesa de Silveira, que chegou a sustentar uma versão falsa de que o ex-deputado só havia deixado sua residência sem autorização judicial para ir ao hospital. A liberdade condicional vedava saídas sem autorização judicial aos finais de semana, entre outras exigências, né? O Moraes deu aí 48 horas para os advogados apresentarem as alegações, né, para a violação das condições impostas pelo Supremo. A Polícia Federal prendeu de novo o ex-deputado Daniel Silveira porque ele descumpriu o horário de recolhimento. Era uma das condições impostas pelo Supremo Tribunal Federal para dar a ele a liberdade condicional na sexta-feira passada. A defesa diz que o ex-deputado saiu para ir ao hospital depois de se sentir mal. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, Daniel Silveira teve alta à 00:34, mas só voltou para casa às 2:10 da manhã. Mais de 4 horas, portanto, depois do limite. Em 2022, o ex-deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por incitar e incentivar atos antidemocráticos e ataques aos ministros do STF. Daniel Silveira agora vai cumprir a pena em regime fechado. Ele é um quanto mais descumpridor de decisão judicial. E tem mais, Valdo. O Daniel Silveira, ele já é conhecido nessa base radical que ele protagoniza bastante como alguém que viola a justiça, viola as regras. Quanto mais chocar a opinião pública e representar uma afronta para o Supremo Tribunal Federal, quanto mais ele vai fazer. Então, o Daniel Silveira tem a história dele calcada nesse desafio, nesse deboche. Vocês vão lembrar, em 2021, desde 2021, Daniel Silveira faz coisas parecidas. Vamos ver se a gente já tem aí separado, senão eu vou contando a história aqui para vocês. Em 2021, olha aí, esse aí é o Daniel Silveira em 2021, rindo, olhando o celular. Em 2021, ele tinha sido preso por outro motivo. Ele tinha sido preso porque ele fez apologia ao AI-5, que é o ato mais duro, mais repressivo, mais mortal da ditadura militar no Brasil. E aí, ele foi preso. Ok. Tem então o momento da visita e a gente vai rodar aí para vocês o que aconteceu. Em 2021, ele recebeu seus assessores para uma visita que deveria ser dentro das regras. Mas falar Daniel Silveira e dentro das regras, muitas vezes é quase impossível. Nesse caso, está aí, documentado. Esse documento é documento da investigação da Polícia Federal, que em 2021 flagrou Daniel Silveira simplesmente recebendo celulares. Gente recebendo celulares de assessores na cadeia. Ele recebeu o celular, que é obviamente completamente proibido e no ambiente monitorado. É claro que a polícia pegou, né? A polícia pegou ali, inclusive disse no relatório o seguinte: ficou explícito que houve conluio entre o deputado e os seus assessores. Esses celulares que você viu aí sendo entregues, flagrados, eles foram encontrados na cela onde o Silveira estava preso, que na verdade era uma sala ali dentro da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, ou seja, ele já estava preso por cometer um crime e estava cometendo outro dentro da cadeia. Então, essa é a história do Daniel Silveira. Não se trata de condenação ou de dizer que o Daniel Silveira não tem espaço para defesa. Ele tem e isso está sendo exercido. Mas é fato que tanto no caso que a gente tratou de agora, dele ter passeado no shopping com tornozeleira, não respeitando as regras, e por isso o ministro Moraes mandou de volta para a cadeia, ele tem um histórico e teve também momento de defesa sobre isso para burlar a justiça com deboche, com ousadia, num ambiente controlado, numa prisão, receber celular de assessor. Então, o Daniel Silveira, se a gente puder traduzir nessa base radical que ele tem, ele é o maior deturpador da ordem social no sentido da prisão, todas as vezes.
todas as vezes, isso é fato objetivo, que o Daniel Silveira esteve preso, ele cometeu violações à sua prisão. Ele tem muitas prisões, basicamente, porque quando ele consegue progredir, ele consegue alguma liberdade condicional, ele vai lá e comete um novo crime ou não respeita o que deveria ser respeitado e volta a ser preso. Então, o Daniel Silveira é dessa base radical que, se não for o que teve o maior número de prisão num prazo muito exíguo, está entre os maiores aí nessa lista aí de deboche com a justiça. Silveira foi condenado em 2022 pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataque aos ministros do tribunal e a instituições, como o próprio STF. Pessoal, Daniel Silveira já mostrou como é a sua índole. Tem mesmo é que ficar preso, né? Agora, falando de coisa boa, o salário mínimo terá um reajuste a partir do dia 1º de janeiro, passando de R$ 1.412 para R$ 1.518, um aumento de R$ 106, o equivalente a 7,5%. O valor de R$ 1.518 é previsto pela nova regra de correção do salário mínimo, aprovada pelo Congresso no pacote de contenção de gastos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A nova regra prevê que o ganho real do piso acima da inflação continuará atrelado ao crescimento do PIB de 2 anos antes, mas não poderá superar a correção do limite de arcabouço fiscal, que oscila entre 0,6% e 2,5% ao ano. O governo prevê uma economia de 15 bilhões com a revisão da política nos anos de 2025 e 2026. E antes de finalizar nossa publicação, faça parte da nossa comunidade, se inscreva no nosso canal, curta, comenta e compartilhe a nossa publicação. E em uma nova decisão do ministro Flávio Dino, ele determinou que a Câmara responda de forma objetiva a questionamentos sobre a indicação dos recursos relacionados ao pagamento de emendas até às 20 horas desta sexta-feira. O novo despacho de Dino é uma resposta ao pedido protocolado pela Casa para que as verbas suspensas pelo ministro do STF na última segunda-feira fossem desbloqueadas. A lista de providências que a PF já informou ao Supremo tem 4 depoimentos, portanto, que ainda vão ser marcados, mas que já estão previstos nessa investigação sobre a falta de transparência no uso de pelo menos 4 bilhões de emendas de comissão nesse caso. Então, são os depoimentos do senador Cleitinho Azevedo e dos deputados federais Adriana Ventura, José Rocha e Glauber Braga vão ser ouvidos na condição de testemunha, mas vão falar o que boa parte do Congresso já fala nos bastidores, né? Vão ter que tratar sobre o que foi a falta de transparência feita ali e atribuída ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para não deixar claro, principalmente bloqueando o trabalho das comissões, de quem era o dinheiro, quem era o autor do dinheiro das emendas de comissão e aí burlando a decisão de Flávio Dino. Agora, ainda falando sobre Dino, né? A Raquel nos mostrou aí há pouco como a Câmara, durante a madrugada, foi lá dizer, olha, não, a gente cumpriu sim, a gente fez tudo certo em relação às emendas aí que estão travadas, a gente quer que isso seja revisto. Só que, o que acontece nesse caso? O Flávio Dino deixou muito claro na decisão que a gente vai mostrar já, que é uma decisão até cobrando ali emendas, né, e falando sobre outras questões, ele deixou muito claro que há alguns descumprimentos em relação a outra emenda. Então, o que a gente está tratando para ficar muito claro? De um lado, emenda de comissão, Congresso falando, Dino, por favor, dá uma olhada aí que a gente cumpriu, Flávio Dino vai olhar. E a gente vai agora para outra ponta, que é a tradução que a guerra, essa queda de braço continua. Qual é a outra ponta? Emenda da saúde. O Flávio Dino hoje determinou, e já eu vou mostrar a decisão, 10 dias para a AGU dizer por que não está sendo cumprido o requisito básico. Abrir uma conta bancária. Abre conta bancária para aquela emenda parlamentar para saber de quem é o dinheiro e para onde vai, qual é o projeto de saúde. Pois bem, e aí quando ele faz isso, por que ele não questiona o Congresso e sim a Advocacia Geral da União, porque foi a Advocacia Geral da União que fez um parecer dizendo, olha, de forma bem traduzida, não precisa de forma imediata abrir uma conta, não. Uma conta bancária. Dá para você abrir depois, em 180 dias, seguindo ali alguma tramitação. Só que Dino entende que isso é uma quebra da decisão dele. Não tem essa margem que está no parecer da AGU e que respaldou o Congresso a descumprir. Vamos entender, olha só.
Nosso Márcio Falcão já pegou aqui a decisão do ministro Flávio Dino, que é uma outra decisão. Lembrando, a gente falou primeiro de emenda de comissão e agora vai falar de emenda de saúde, para você ver como emenda é um pano de fundo complicado aqui em Brasília. Em várias frentes a cobrança e em várias frentes a suspeita de descumprimento. Mais uma vez, lembra você, apoie o canal se inscrevendo, comentando, fazendo parte dessa comunidade, deixando sua opinião, mas também assinando por valores a partir de R$3. Ou verificando no link fixado a oportunidade da empresa que nós estamos fazendo a parceria, que fornece para vocês a oportunidade de trabalhar em dólar. Se você está precisando de emprego, existe uma empresa que nos procurou, falou, Rony, avisa para o seu público aí que a gente oferece uma oportunidade de trabalho em dólar, ensina o caminho das pedras, e se você não gostar, você pode devolver o dinheiro, então é tranquilo lá. Pelo que eu estou vendo, tem devolução sim, funciona a devolução. Umas 10 pessoas já devolveram, mas centenas compraram e não devolveram. Então tá aí, faça parte, eu ganho uma pequena comissão. E se você comprar aqui pelo nosso link, ajuda também. Beleza? Então valeu.